A farmácia que a gente conhece, aquela que fica na esquina de casa, está passando por uma revolução. E é uma revolução silenciosa. Ela está deixando de ser só um lugar para buscar medicamentos e está se transformando. O papel do farmacêutico, olha só que interessante, está voltando às suas raízes clínicas, mas de um jeito super moderno e com impacto enorme. Vamos entender juntos como essa mudança está redefinindo o cuidado com a nossa saúde? Para a gente entender o futuro, é sempre bom dar uma olhadinha no passado, né? Pensa só, lá na Grécia Antiga, a figura do iatroi era tudo em um só, médico e farmacêutico. Com o tempo, esses papéis foram se separando, primeiro com as farmácias lá em Bagdá, depois com uma lei na Europa que separou de vez as profissões. Mas o mais legal é que já no século XX, a farmácia clínica começou a fechar esse ciclo, trazendo o farmacêutico de volta para o centro do cuidado com o paciente. Bom, o nosso papo de hoje vai seguir um caminho bem claro, tá? A gente começa falando sobre esse retorno do clínico, depois vamos decifrar a diferença-chave entre sinais e sintomas, detalhar como funciona o processo de cuidado, ver como se monta um plano de ação e, por fim, o mais importante, entender qual o impacto real de tudo isso na saúde. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, o retorno do clínico. E olha, isso aqui é muito mais do que só uma mudança de nome, viu? É uma transformação de verdade na forma como o cuidado com a saúde é feito. A função do farmacêutico não é mais só entregar uma caixinha de remédio. Hoje em dia, os tratamentos são muito complexos, e isso exige um profissional ali, na linha de frente, que avalie o paciente de perto, que garanta que cada medicamento seja o mais seguro e o mais eficaz possível. É uma resposta natural à necessidade de gerenciar melhor tudo isso. Certo. Mas para essa avaliação acontecer de verdade, o profissional precisa entender uma linguagem que é a linguagem fundamental do corpo. É aqui que a gente entra na diferença crucial entre o que são sinais e o que são sintomas. E tudo isso começa com uma ciência chamada semiologia. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é bem simples na verdade. É a ciência de interpretar as pistas que o nosso corpo dá. É o estudo desses sinais que serve de base para o raciocínio de qualquer profissional de saúde. E isso nos leva direto para a distinção mais importante de todas. Sintomas são aquilo que a pessoa sente e conta. Por exemplo, dor, enjoo, tontura, é uma coisa subjetiva. Já os sinais são objetivos, é aquilo que um profissional pode medir, pode ver. Tipo a pele amarelada na icterícia ou um coração batendo rápido demais. Entender essa diferença é o primeiro passo para uma avaliação bem feita. Ok, então como é que essa ciência dos sinais e sintomas, a tal da semiologia, é usada na prática? Isso acontece por meio de um processo de cuidado muito bem estruturado, passo a passo. Esse aqui é basicamente um mapa do cuidado farmacêutico. Começa com o acolhimento, depois vem uma entrevista bem detalhada, a anamnese, daí se identifica o problema, se cria um plano de cuidado, se avalia se esse plano funcionou e, super importante, se documenta tudo. É um ciclo completo de atenção. E no coração desse processo todo, principalmente na anamnese, está a escuta. Essa frase na tela lembra a gente de algo essencial. Mais importante do que só preencher um formulário é ouvir de verdade, com atenção, com empatia. As informações mais preciosas, muitas vezes, não estão nas perguntas óbvias. A anamnese é quase um trabalho de detetive, sabe? É uma investigação profunda. Ela vai muito além da queixa principal. Ela busca entender todo o contexto, o histórico da pessoa, da família, os hábitos de vida e, claro, um ponto fundamental, todos os medicamentos e suplementos que estão sendo usados. É como montar um quebra-cabeça para ter a imagem completa da saúde de alguém. Mas a história que o paciente conta é só uma parte. Para validar e aprofundar a avaliação, a gente precisa de dados objetivos, de coisas que podemos medir. Vamos ver como isso funciona na prática? Olha só este exemplo. A medida da circunferência abdominal não é só um número aleatório. Como a tabela mostra, é um indicador objetivo e muito poderoso de risco para o coração. Uma simples fita métrica, nesse contexto, vira uma ferramenta clínica importantíssima. Do mesmo jeito, ferramentas como o teste de glicemia capilar, que muitas farmácias já fazem, dão dados objetivos para a gente monitorar condições como o diabetes. O farmacêutico usa essas tabelas de referência para ajudar a identificar riscos e para acompanhar se o tratamento está no caminho certo. Muito bem. Depois de reunir todas essas informações, tanto as subjetivas quanto as objetivas, o próximo passo é transformar tudo isso em ação. É aqui que entra a construção do plano de cuidado.
E um ponto-chave aqui é que o plano de cuidado é construído com o paciente e não para o paciente. É uma parceria. Ele pode incluir desde a indicação de um medicamento até mudanças no estilo de vida. Muita conversa para educar e um ponto muito importante: saber a hora certa de encaminhar para outro profissional de saúde. É um cuidado que integra todo mundo. E agora, na nossa última parte, vem a pergunta que não quer calar. Tá, mas e daí? Por que tudo isso realmente importa para a saúde das pessoas e para o sistema de saúde como um todo? A pergunta central é essa: por que essa avaliação mais a fundo feita pelo farmacêutico é tão, mas tão vital para a segurança de quem usa medicamentos? A resposta está nesse número, que é bem impactante. Estima-se que 1 em cada 4 casos de internação por reações a medicamentos poderia ser evitado. O cuidado clínico farmacêutico atua exatamente aí, na prevenção desses problemas, o que salva vidas e economiza recursos. Então os benefícios são muito claros. A gente fala de prevenir problemas com remédios, de ajudar as pessoas a seguirem seus tratamentos do jeito certo, de otimizar os resultados, de reduzir internações desnecessárias e, no final, de fortalecer toda a equipe de saúde que cuida daquela pessoa. Em resumo, o farmacêutico clínico se posiciona como um dos profissionais de saúde mais acessíveis que existem. Um parceiro essencial para garantir que a jornada de um paciente com seus medicamentos seja mais tranquila e benéfica possível. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Com toda essa evolução acontecendo, parece que a farmácia do futuro está mesmo destinada a ser um verdadeiro centro de cuidado clínico, né? Muito além de um simples ponto de venda. É uma pergunta que, com certeza, redefine o futuro do acesso à saúde para todos nós.